aqui. Sara tá com 2,5. Juliette tá com 5. Aí, ó, tá. Juliette bombando. Juliette bombando. Bom, só queria também voltar no assunto do Davi Coimbra e da Kelly Matos, da Rádio Gaúcha, porque não sei se todo mundo que nos ouve sabe o que foi aquele caso, só para explicar por cima, eles estavam conversando sobre aquele assalto que teve, foi a banco em Santa Catarina, e não sei se foi um banco só, mas eu lembro que foi um assalto, o que ficou famoso, assim, que ficou chamativo, foi que uma movimentação muito bem articulada, assim, eles trancaram ruas, eles pegaram pessoas como né, reféns e trancaram, usaram essas pessoas como barreira para as pessoas, para a polícia não conseguir chegar perto, fizeram todo um esquema, atacaram a base da polícia para que se defendessem lá e não conseguissem chegar a tempo no lugar do crime. Foi um negócio muito bem pensado, né? E o que ficou também conhecido, né? O que foi falado muito é que o pessoal que foi feito de refém, eles estavam dizendo que os bandidos, né, os assaltantes, eles estavam sendo, de certa forma, respeitosos, assim, eles estavam organizados, eles não estavam ameaçando, não estava aquele negócio. Então, a conversa do Davi Coimbra com aquele Matos foi sobre isso, eles fizeram meio que uma piada sobre isso, dizendo, bah, que bom se tivesse mais, né, bandidos, mais assaltantes assim, que não ameaçassem, não matassem, né, e essa que foi a gracinha que eles fizeram no programa, e pegou muito mal, né? Porque o pessoal, né, deu toda aquela repercussão, porque como assim, bandido bonzinho? E só que eu, desde aquela hora que eu ouvi, eu até discuti um pouquinho com algumas pessoas na internet sobre, que eu entendi o ponto dele, entendi o ponto deles, né? Tipo, isso é uma conversa de bar que tu faz ali, tu tá conversando, tu fala, pô, que bom, né? Que bom que eles não ameaçaram ninguém, que bom que eles não mataram ninguém, que bom que eles foram organizados. Mas isso é uma conversa que tu tem ali com teus amigos, quando tu tá comendo um churrasco e tal. Realmente, para uma conversa que tu fala numa rádio que tá cheia, a audiência estourando, todo mundo ouvindo, realmente não pega bem. Agora, não pegar bem a ponto de, meu Deus, cancelem este homem, que absurdo. Isso que eu falo, e outro ponto que é importante nesse caso, que eu sempre falei que eu não gosto dele, né? Eu não gosto muito do Davi Coimbra. Não que eu não goste da pessoa, enfim, mas principalmente por causa do Grêmio, né? Que eu sou muito apaixonado, e ele sempre foi uma voz na rádio de gremista que eu repugno, que ele fala, assim, eu não gostava. Então, eu não gosto muito do que ele fala, não gosto muito do personagem, do Davi Coimbra. Mas, nesse caso aí, eu fiquei, pô, o cara, tá, ele fez um comentário infeliz, ele pode pedir desculpas e tal. Agora, cancelar, acabar com os patrocinadores, meu Deus, que absurdo, tem que prender esse cara. Esse que é o ponto que eu acho que é o absurdo da cultura do cancelamento, que é simplesmente apontar o dedo, acabar com a pessoa, sendo que não tem nenhum direito de resposta, o direito de pedir desculpas, enfim. A sequência do Davi Não, Coimbra aí. até aproveitando é que tem, falando sobre os efeitos da cultura do cancelamento, a gente pode perceber também que às vezes ele é um tiro no pé, né? Linkando de novo com episódios do Big Brother Brasil, a gente tem Carol Conká, que era uma exímia canceladora, e pelos comportamentos dela dentro da casa, ela está sendo cancelada e não percebe isso. Então, pode ver que o efeito cancelar também pode ser um belíssimo tiro no pé. Sabe, Indruzi, que na verdade eu me questiono, né? Até que ponto tu entrar no BBB para disputar 1 milhão e meio, agora eu nem lembro mais quanto que tá, ele pode te beneficiar nesse sentido, né? Porque, por exemplo, eu imagino, tá? Que Carol Conká entrou no Big Brother achando que ia alavancar a carreira dela, conseguir mais seguidores nas redes sociais, ser uma voz mais ativa. E, pelo menos aqui do lado de fora, a gente vê um comportamento completamente ao contrário, né? E sabe que quando eu paro para pensar no Big Brother, eu penso que a gente já tá na 21ª edição, se não me engano, né? E eu penso, nossa, que programa que durou, né, na televisão brasileira. E o que motiva as pessoas continuarem olhando um programa como este, em que o principal papel talvez seja olhar as relações das pessoas lá dentro, acabar julgando essas pessoas, e como a cultura do cancelamento, talvez na minha interpretação, que esteja no ápice da sua existência,
porque hoje nós temos voz a mais pessoas conseguem emitir essa opinião. Até que ponto é bom entrar no Big Brother e até que ponto esse programa influencia a vida das pessoas, porque eu digo sociedade enquanto assistindo o programa, julgando as pessoas que estão lá dentro a qualquer ponto. E aí eu pergunto outra coisa, até que ponto o meu julgamento sobre o outro não diz muito mais de mim do que do outro? Até que ponto o meu posicionamento enquanto julgador das atitudes da outra pessoa não se refere muito mais a mim do que a própria atitude que eu estou julgando? Isso eles têm falado até lá dentro. Tem uma brincadeirinha no Big Brother que tu dá uns emojis, né? Tu dá um coraçãozinho. Eu não sei como é que é o nome daquele quadro lá, mas os participantes entre si, eles ficam dando, né? Bota uma cobrinha, bota uma bomba e tal. E aí a Carol Conká, que é talvez o maior ícone, né, sobre cancelamento do Big Brother, ela falou assim, eu não me importo com isso aí, pode botar o que quiser, porque isso aí fala muito mais da pessoa do que de mim, né? Quem tá me mandando uma bomba ou uma cobra é, na verdade, essa pessoa que é assim. Sendo que o que tá acontecendo é bem o contrário, né? O pessoal tá enlouquecido com as atitudes dela lá dentro. E esse comentário que a Renata fez sobre até que ponto que é bom ir, eu tenho duas colocações. Uma, realmente me parece, eu até não olhei certo, mas me parece que ela perdeu seguidores, né? Eu acho que sim, no Instagram, porque hoje ela tem menos seguidores no Instagram do que desconhecidos que estão no BBB. Ali a Juliette, aquela que ninguém conhecia, né? Uma desconhecida, entrou no chamado Pipoca, tá com quase 5 milhões de seguidores no Instagram, bombando, tá, né? Ela tá dentro da casa, ela tá vista como uma isolada e tal, o pessoal querendo colocar ela no paredão, e aqui fora o pessoal tá, tipo, adorando, tá querendo ajudar ela, no caso. Então, como realmente no ponto da Carol Conká, me parece, até o momento, que para a carreira dela pode não ter ajudado muito a história do BBB. Mas sempre aquela questão, né? Às vezes a pessoa, por ser mais falada, daqui a pouco ela já volta, tanto negativo quanto positivo, ela está sendo mais falada. E ainda sobre isso, ontem eu ouvi o Flow Podcast do Pyong Lee, que participou do último BBB, e ele falou sobre isso também. Ele fala sobre isso, sobre como ele analisou pontos positivos e negativos de entrar no BBB, e aí no final ali eles perguntam para ele, tá, e aí, tu acha que foi positivo ou negativo? E ele fala, olha, no final dos contos eu acho que foi positivo sim, né? Ele fala de várias coisas que é negativo, ele diz que é uma pressão absurda, que só quem tá lá dentro consegue ter uma ideia do que é tu ficar sem contato nenhum com o mundo externo, não ter celular, não ter nada, e não ter o que fazer, realmente te deixarem sem nenhum joguinho, sem nada. Tu tem que simplesmente ficar ali o dia inteiro olhando para cima e discutindo entre si e tal. Mas ele disse que no final das contas para ele foi positivo, porque a exposição dele aumentou muito. Hoje, por exemplo, o filho dele, que tem, sei lá, 3 anos, tem 2 milhões de seguidores no Instagram. Então é uma coisa que com certeza o BBB, ele entrou com 2 milhões, eu acho, e saiu com 9 milhões de seguidores. Então, em exposição, em ser conhecido, ele disse que foi vantajoso para ele, sim, mas talvez até pelas atitudes dele lá dentro, né? Se ele fosse isso, que ele sofreu também cancelamento, teve casos lá que acusaram ele de assédio e tal, até ele processou, fala no episódio também que ele processou e ainda processa um monte de gente que fala coisa dele na internet, que a maioria são menores de idade, mas daí acaba os pais tendo que responder, porque até pelas tretas que ele teve com o Felipe Neto, que os seguidores do Felipe Neto, a maioria tem ali 10 anos, né? Uma gurizada de 8, 10, 12 anos, que estava cancelando ele e xingando a esposa dele, xingando a família dele, e nesse anonimato, né? E ele processando o pessoal, porque disse que não vai ser, a internet não é sem lei, terra sem lei e tal. E isso envolve também muito cancelamento, né? Quem cancela normalmente acusa a pessoa a ser cancelada de algo muito grave, e como o Pyong fala ali, né, mesmo, quando tu está acusando alguém de um crime, né, é a famosa calúnia, tu tem que provar, senão o tiro vai pela culatra. Então, concepções de entrar e sair do BBB. Não, cara, pegando o gancho aí desse ponto que o Indruzi
introduziu, então, efeitos do cancelamento. Eu acho, então, que o que a gente tem de grande novidade hoje, dia 7 de fevereiro de 2021, é a gente começar a falar nos efeitos do cancelamento para o cancelador. Que isso foi o que o Big Brother nos trouxe de novo agora. Só que essa é uma discussão que está começando essa semana. Então, a gente tem que ver para que lado que isso vai caminhar. O Felipe Neto, que é um cara muito inteligente, muito perspicaz, que tem uma sensibilidade fenomenal para perceber tendência de opinião pública, já se posicionou ali, opa, o cancelamento, já fez uma autocrítica, falando, é só contra fascista, cancelar é só contra fascista. Agora, se for gente do mesmo campinho ideológico ali, aí a gente vai ter que começar a dar um novo olhar e tal. Então, essa é a discussão nova. Agora, quando a gente começa a falar em efeitos do cancelamento para quem é cancelado, que foi a tônica da história até agora, aí, cara, eu lembro, assim, de 3 exemplos que foram bem diferentes e que foram bem marcantes. O primeiro é um que, cara, eu tô falando disso para todo mundo, eu tô chato falando disso, mas eu vou falar, que é a do primeiro cancelado, que foi uma história que o Danilo Gentili contou no Flow Podcast, aquele que bateu 6 milhões de visualizações, sobre o Wilson Simonal. Depois que ele contou ali, eu pensei assim, cara, Wilson Simonal, eu já ouvi falar esse nome, mas não sei direito quem é. E o Gentili fala, ele foi o maior showman da história do Brasil e foi cancelado na época da ditadura. Eu fui atrás, vi o documentário sobre a vida do cara e descobri, o cara foi um puta de um artista, velho. O cara foi um puta de um artista. Ele era muito foda, ele tinha todo um swing, tinha umas letras legais, músicas muito melhores que as do bosta do Roberto Carlos, que era o cara que rivalizava com ele em popularidade na época. Cara, assim, por exemplo, o Roberto Carlos tem aquela, O Meu Calhambeque Bibi. Todo mundo conhece essa merda dessa música, que eu acho uma bosta. O Simonal tem uma música chamada Carango, que é muito melhor. Por que eu nunca ouvi? Por que eu não conheci esse cara, entendeu? Porque o outro foi cancelado. O efeito devastador do cancelamento sobre o cara. Então, assim, é uma história que vale a pena ver. Tem um documentário sobre o cara no YouTube, Ninguém Sabe o Duro que Dei, Wilson Simonal. Eu reforço a indicação que o Danilo Gentili fez lá no Flow. Aí tá, outro exemplo que eu lembrei. PC Siqueira. PC Siqueira. Cara, o PC Siqueira, ele fez parte da turma de canceladores aí nos últimos tempos. Quando eles estavam no Ilha de Barbados lá, eles cagavam regras sobre um monte de coisa, falavam de um, falavam de outro, e aí deu o exposit lá do PC Siqueira, que foi um troço meio trash, né, meio pesado, que teve a ver com pedofilia e tal. Só que, velho, no dia que estourou o negócio, tinha gente no Twitter, algumas pessoas se levantaram e disseram assim, calma, pessoal, não vamos falar muito desse troço, não vamos condenar o cara, porque esse cara ele é depressivo e ele pode se suicidar. Nem sei se dá para falar, bom, enfim. Mas foi o que disseram, ele pode cometer suicídio. Então, assim, vamos ter cuidado com esse assunto, vamos esperar a polícia investigar. E tinha gente que falava, se é pedófilo, tem mais é que se matar mesmo, não sei o quê. Cara, olha que efeito devastador para esse cara. Olha o tamanho do negócio, né? O tamanho da discussão. Exatamente. E, cara, foi um negócio, até o bosta do Rafinha Bastos também lá, que é um cara que só se move por verdade e tal. Ele foi lá, o cara fazia um programa com o cara, o Rafinha já saiu condenando o cara também. Então, foi um negócio assim, cara, vamos ter cuidado com as coisas. Era um negócio pesado, mas isso é assunto para a polícia, para o Ministério Público, para o Judiciário resolver. Não para o tribunal da porra da internet. E tu sabe que pegando esse link aí esses julgamentos sumários, tem muito a ver com essas manchetes caça-clique, né, os clickbait. Então, é muito superficial e as pessoas têm preguiça de ler, de entender contextos, e elas leem a manchete e se manifestam com base na manchete. E, por vezes, manchete não é o resumo da notícia. E então tu fica refém desse tipo de comportamento. E o problema maior que tu vê para o cancelado é que nós não temos estrutura emocional suficiente, né, cara? Tem gente que não tem uma estrutura emocional boa, e aí tu não sabe o que vai acontecer com o cara, mano. Tipo, tô condenando ele lá, tô sendo o acusador e o julgador ao mesmo tempo, e tu não sabe qual vai ser a reação do cara. E aí se o cara comete suicídio, o que tu vai fazer? Cometeu porque quis, né? Porque foi um covarde. Esse é o problema.
Tem outro exemplo também, que é do Tavião. Não sei se vocês conhecem, que fazia o Rolê Gourmet junto com o PC Siqueira, aquele canal que eles tinham de culinária, assim, para... Não. Eles tinham esse canal, que eram os dois que faziam umas receitas lá. E o Tavião era um cara conhecidinho na internet. Aí apareceu a ex-namorada dele, acho que é a Dora Figueiredo o nome. Ela fez um vídeo falando sobre o abuso psicológico que o Tavião praticou com ela durante o relacionamento. E ela chora no vídeo, ela acusa ele de um monte de coisa. Acho que não teve agressão física, acho que era abuso psicológico mesmo. E o Tavião sumiu do mapa, cara. Faz mais de um ano isso. É um cara que sumiu. Ele nunca apareceu para dar uma explicação. Ele optou por sumir porque cancelaram ele. Então, assim, não estou entrando no mérito se era verdade, se era mentira o que ela falou. Muito provavelmente é verdade. Só que o seguinte, jogou luz numa situação e aí o cancelamento veio e colocou trevas aonde havia luz, vamos dizer assim. Porque não se estabeleceu um debate a partir dali. O cara não falou assim, ele não fez um contraponto dizendo, pois é, vamos conversar então, acho que eu fui machista e tal. Não, simplesmente sumiu, a coisa ficou por isso mesmo e foi mais um cara que por causa de uma denúncia dessas, ele sumiu do mapa. Não se pôde discutir muito sobre machismo, sobre temas mais relevantes a partir dessa situação que poderia desencadear uma discussão mais construtiva, né? Então, esse é um outro efeito que eu vejo muito do cancelamento, é a histeria. A gente resolve tudo na base da histeria, não fomenta diálogo, não cria debate a partir dali, porque eu sou o bonzão, né? Eu vou cancelar. Não, isso aí é errado, eu tô aqui de cima avaliando, faço parte do tribunal da internet. Esse cara agiu errado, ele tem que ser cancelado e pronto. Mas, cara, vamos pegar essas situações, então, para elevar um pouco o nível do discurso, né? Isso é um efeito... aí. Essa tua fala lembrou o que eu ouvi também do Pyong ontem, ele falando sobre que ele estava pensando, que ele chegou a cogitar abrir um portal, um site, enfim, um canal no YouTube que recebesse denúncias, né? Não sei se é bem a palavra certa, denúncias, mas assim, que pegasse canceladores na internet e, tipo, por exemplo, ali, ó, o João tá cancelando, o Joãozinho ali tá cancelando tal pessoa. Aí pegar o Joãozinho, descobrir alguma coisa do Joãozinho com provas, né? Ó, aqui, ó, o Joãozinho que tá falando tal coisa, nessa outra página aqui, ele falou tal coisa, tipo, ele tá cancelando e fez atitudes que ele mesmo cancela. E aí mostrar isso e fazer, tipo, o exposed dele, tipo, já o Pyong já receberia isso tudo pronto, né? Ali, ó, tá vendo o Joãozinho que cancelou ali? Olha o que ele fez aqui. E aí a ideia dele era pegar essas pessoas, tipo, esses anônimos que fazem essas vozes enormes na internet e expor eles para que eles aprendam a não ficar falando, né, julgando assim. Mas é quase que uma lei de talião, né? Quase que uma... Isso que tu falou me lembrou. A Manuela Dávila, ela fez um podcast com o Rafinha Bastos. Eu até nem gosto da Manuela, mas ouvi todo o podcast, assim, e ela falou um negócio interessante. Ela disse que ela é muito atacada na rua, né? Eu realmente acho que ela é. E que tem pessoas que atacam ela de forma baixa, assim, xingando e agredindo mesmo. E aí, o que ela adotou como tática? Ela pega, quando a pessoa começa a xingar ela começa a filmar a pessoa. Vai, continua falando, fala agora para a câmera o que tu estava me falando agora aqui. E nos vídeos que ela diz que já largou na internet, das pessoas xingando ela e agredindo ela diz que em 2 minutos aparece gente que conhece aquela pessoa que está agredindo e que fala: essa pessoa aí é uma filha da puta, ela fala não sei o quê, ela roubou de não sei quem, sabe? São pessoas que têm um teto de vidro. E eu realmente acredito nisso, porque esse tipo de postura agressiva, cara, por mais que tu discorde da pessoa ideologicamente, politicamente, tu não vai abordar alguém assim. Então já é coisa de gente meio desviada, assim. E eu acho que isso vem para a internet. É até a conversa que a Renata falou, né? Fala mais sobre a pessoa do que sobre o que está recebendo. E já diria a pensadora contemporânea Pitt, né? Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. A Renatinha tá tentando falar, mas ela tá no mudo. Não, é que eu tava concordando contigo, por isso que eu tava no mudo e continuava sacudindo a cabeça. Mas sabe que essa postura do Pyong de pegar o que o outro disse e daí pegar a outra tela deles contradizendo, me assusta muito esse tipo de comportamento.
porque olho por olho, dente por dente, né, pessoal? É a mesma coisa que eu voltado na questão de porque matou, eu vou sair matando ele também, sem nem fazer nenhum julgamento, nem nada. Eu me É aquela coisa, né? A violência nunca pode justificar uma nova violência. Gente, isso é muito sério. Tu pegar o discurso de ódio para combater o discurso de ódio, isso vai ser um caos eterno? Até que Não vai ponto ter que isso fim? vai, né? Isso vai chegar num Não. ponto que já tá hoje, do jeito que tá, já tá muito, tá exacerbado, o negócio tá muito polarizado, tá muito forte, qualquer detalhe, qualquer motivação já gera um grande cancelamento e agora tentando voltar para o BBB até para a gente já ir para uma parte mais final, tá saindo muito texto, tem muita gente falando, muito vídeo também, um vídeo eu não vi ainda, mas sobre esses cancelados dentro do BBB. Hoje a gente pode falar sobre o Lucas, que pediu para sair, já saiu, né? Foi embora do BBB hoje mesmo, no nosso dia da gravação, e o quanto isso vai afetar o psicológico dele daqui para frente, e essa tortura emocional que estavam fazendo com ele lá dentro, o cara não se sentia aceito por nada, né? Tava ali sozinho, se torturando, né, devido ao comportamento dos outros, o quanto isso é forte e atinge a pessoa de um jeito, uma bomba, né? E como isso poderia ser ainda aumentado no caso de o Pyong fazer isso aí, por exemplo, né? Usando o exemplo dele, de começar, né? Vai virar uma terra de bombardeio, assim, tu fala aqui, tu toma ali, é um tiro para tudo que é lado. E quanto que o que deveria ser falado, eu acho que mais ou menos é o que a gente está conversando aqui e chegando a uma conclusão entre todos nós juntos, de que o negócio só deveria ser mais conversado sem os ânimos aflorados, sem né, o que eles dizem, dá uma dormida e depois tu pensa sobre, não precisa sair, né, cancelando, não precisa sair discutindo, né, no calor do momento, tu pode dar um tempo, tu pode pensar, tu pode conversar, não entrar na emoção de querer resolver tudo na hora, de querer cancelar, de não cancelar, acabou. Tu poder fazer uma conversa mais calma, mais pensada sobre os assuntos e não essa explosão. Mas aí entra um problema, né, cara? Se eu vou conversar, se eu vou debater, eu não consigo lacrar. O problema é a lacração. A lacração é o problema. Então, ninguém se escuta e a tua opinião não interessa para mim. A minha opinião já está concebida já e a minha opinião é a que vale sobre a tua. E a lacração, ela tem um bônus que hoje em dia vale muito, que é os likes, né? Se tu vai ver um comentário no Instagram e o Twitter, por exemplo, se tu faz um comentário ali na matéria que saiu do, sei lá, o Instagram ali, postou, o Instagram do BBB, né? Tem o Instagram oficial do BBB, ele posta um negócio ali sobre o Nego Di falou não sei o quê. Aí o comentário mais curtido, a pessoa se sente, pô, lacrei, né? Fiz um comentário, esse Nego Di é um bundão, não sei o quê. Aí, 10 mil curtidas. Pô, tô grandão. Eu tenho que seguir assim. Essa pessoa que fez esse comentário e ganhou 10 mil curtidas, ela já tá ali louca para fazer outro comentário para ganhar mais 10 mil curtidas, para lacrar de novo. É um fomento, né? O curtir, ele fomenta a lacração e parece que essas coisas fazem um movimento de tu apoiar realmente essas posturas extremas, né? Porque se tu faz um comentário assim, eu já fiz vários testes desse jeito. Eu tinha um perfil que eu movimentava bastante no Twitter, que normalmente eu tentava fazer, tinha bastante seguidores até, eu tentava fazer comentários mais parciais, assim, gente, pensando por esse lado, mas olha só, né? Nunca tentava fazer coisas não extremas e nunca tinha muita, né, interação. Agora, se tu vai e pega e dá uma lacrada, eu falava mais sobre futebol mesmo. Se eu falar, o Renato Gaúcho é um não sei o quê, né? O Renato Portaluppi fez não sei o quê. E sendo extremo, assim, jogando nesse extremo, com certeza vai vir muito mais interação, muito mais curtida, muito mais resposta, talvez. Se eu falar uma bobagem, vai vir muita resposta me xingando, mas é isso que vai gerar né, isso que vai explodir o alcance, isso que vai. Então, a internet ela acaba motivando isso, vai acabar fomentando quem vai para os extremos. E esse que é o ponto do cancelamento.
Isso aí que tu falou, me lembrei agora daquele livro A Raposa e o Porco Espinho, do Orkin, que não é um livro que eu li inteiro, tá? É um livro grande, eu nem tenho ele, mas eu já vi resumos da ideia principal do livro, que é basicamente de que o mundo é feito de raposas e porco-espinhos, que são duas formas diferentes de tu compreender o que acontece. A raposa, ela é cheia de dúvidas. Tu coloca um fato perante a raposa vai refletir sobre aquele fato, pegar uma opinião aqui, outra ali, para tentar formar dela. O porco-espinho é o cara fechado numa visão de mundo, e ele vai pegar aquele fato, vai colocar dentro, vai abrir a caixinha dele, e ele vai dizer, isso aconteceu porque isso. Então, o que acontece? O porco-espinho é muito mais popular. O porco-espinho, ele vai sempre ter uma capacidade maior de arregimentar quem pensa igual a ele, e ele é um excelente debatedor. A raposa é uma péssima debatedora, porque ela vai chegar e ela vai tentar compreender aquele acontecimento, vai ouvir um, vai ouvir o outro, vai tentar se informar mais sobre, e essa não é a velocidade do debate, e é um negócio que se aplica para a internet, porque também não é a velocidade da internet, também não é aquilo que as plataformas fomentam como mecanismo de impulsão, né? Não gera curtida, não é rápido, não tem a dinamicidade necessária, né? Exatamente. Esse é o ponto que eu sempre achava. Quando tu vai tentar ser ponderado, essa que é a palavra que faltou antes. Quando tu tenta ser ponderado na internet, tenta conversar com as pessoas, tenta fazer um debate, o pessoal não tá afim de ouvir. Agora, se tu fizer um negócio só falando mal de alguém, só falando, né, só exagerando, aí tu estoura. Aí todo mundo vai querer olhar, todo mundo vai querer comentar, tanto os que apoiam quanto os que não apoiam, né? Principalmente os que não apoiam. Às vezes vale a pena tu falar uma bobagem para vir o pessoal te corrigir e aí tu, né, vale a pena, depende do ponto, né? Vale a pena na questão de alcance, mas a pessoa pode se queimar muito, né? Que é o caso, dá para dizer que é o caso por exemplo, da Carol Conká, que acabou entrando no BBB achando que poderia estourar e talvez o efeito seja contrário por causa do cancelamento. Mas ainda está muito, muito cedo para dizer se vai ser assim mesmo, até porque não sabe quando que ela vai sair de lá, se isso não vai virar, se isso, com o tempo, pelo jeito, parece que ela não vai conseguir escapar muito dessa imagem, mas... Mas sabe o que eu noto também, assim, bastante? Eu, no meu auge dos meus 30 anos de tiazona aqui, como essas novas gerações estão cada vez mais rasas, cada vez mais preocupadas com o lacre, sabe? De fazer algo que estoure logo e despreocupadas com o que aquilo vai causar ou com tipo, o que aquilo pode vir, tanto para ela quanto para quem for atingido, sabe? Como eu vejo isso que parece que está cada vez pior, assim, que quanto mais jovem, mais despreocupado com as tuas atitudes. Não sei, pode ser uma visão minha, mas eu sinto que... E que também são as pessoas que mais, talvez, sofram com essa possibilidade de cancelamento, assim. Não sei. Talvez uma visão de tiazona minha, mas é o que eu acho. É, que a gente sente isso porque, querendo ou não, a galera mais nova, né? A geração anterior à nossa, a gente vê ela muito forte na internet. Realmente, a maioria dos comentários... Na maioria das vezes a gente não consegue ver, né? A gente só vê o nick da pessoa que tá falando ali, mas querendo ou não, é uma turma mais nova e a impressão que dá é essa turma aí. Mas eu acho que tem gente de todas as idades, sim. De repente é mais uma impressão que a gente acaba gerando. Bom, acho que já podemos ir para as considerações finais sobre todo o tema. Vocês querem comentar alguma coisa aí? Conclusões que vocês tiraram? Eu acho que a minha opinião já ficou bem clara nesse ponto. Eu vejo que esse é um tema que ele não vai se encerrar tão cedo, porque nós estamos falando de uma cultura, e a cultura ela só vai ser dissolvida com uma nova cultura. E a nova cultura precisa, naturalmente, de uma visão mais moderada, mais ponderada, que aprofunde mais os temas, que abra espaço para diálogo, porque enquanto a gente tiver só esses julgamentos sumários, tu vai ter cultura do cancelamento eternamente, até alguém começar a dar conta que a internet, a bolha da internet, ela não tem tanta influência assim na vida real, ela não é um medidor da temperatura do mundo.
Então, as pessoas têm que também sair um pouquinho dessa bolha e enxergar as outras. Essa é a minha opinião. Pedro, Luísa. Minha opinião, sinceramente, agora, mais nova especialista em BBB. Eu não sei, isso ainda, essa questão da cultura do cancelamento me incomoda. Principalmente a questão do cancelador, sabe? Porque por mais que tu esteja lá, sem contato com o mundo externo, tu leva teus preconceitos, tuas formas de pensar, enfim. E eu não sei, eu sinceramente não consigo entender como eles não entendem algumas atitudes deles sendo erradas, sabe? Me espanta isso. Tipo, tá, ok, eles não estão vendo o contexto, eles não estão vendo o que isso está causando aqui fora, mas tem assuntos que a gente consegue ver na hora que é errado e que não é errado, sabe? E isso aqui não é mimimi, tu tem noção do que aquilo pode afetar alguém ou não, independente de se aquilo vai causar ou não. Não sei, eu confesso que essa questão do cancelador assim, ainda me incomoda um pouco, ainda angariar pessoas que vão atrás dele, sabe? Não sei, eu ainda preciso, eu acho que tá me faltando um pouquinho de estudo para isso. Mas não é só, eu acho que esse pensamento aí é o da maioria, principalmente agora que a gente está se voltando, como o Pedro falou antes, a gente está se voltando a observar talvez mais o cancelador do que o cancelado. E isso realmente é algo, me parece também que é novo. O BBB talvez tenha trazido isso com força, a gente olhar para o cancelador e não para o cancelado. E agora vamos então vir com as considerações finais do Pedro, né? Que são sempre polêmicas, que vão ser muito... Não, então, cara, assim, muito a fuder a conversa. Por mim, eu ia embora, acho que tem bastante coisa para falar sobre esse tema. É um tema que, por me deixar puto, eu, sei lá, acabei talvez sendo uma fala um pouquinho mais polêmica, mas eu achei bacana que todo mundo, no fim, concordou com a... Eu gosto das falas polêmicas, cara, porque daí, né, vai dar engajamento, vai dar like. Gera like. Não, achei bacana que todo mundo concordou que o cancelador é um babaca. Acho que o Brasil está acordando para isso. E o que fica de boa notícia é que exatamente agora se começa a fomentar essa discussão em cima de quem tem essa postura autoritária, né? Porque no fim é um autoritarismo tu querer ser a pessoa que vai cancelar os outros, sabe? Tipo, quem tu é? Sabe quem é o carinha aquele da internet lá? Ele com certeza tem falhas, ele com certeza é um cara que não é tão bom assim. Então, acho que é por aí. E olhar um pouquinho mais, talvez, para esses casos que já ocorreram de pessoas canceladas, refletir especialmente sobre esses fatos passados, sei lá, cancelar o Monteiro Lobato porque a tia Anastácia ele praticou racismo ali, construindo um personagem, sabe? Olhar com um pouquinho mais de contexto para essas coisas, assim, porque, como muita gente fala, se a gente for aplicar essa lógica, a gente vai derrubar as pirâmides do Egito porque foram construídas por escravos, sabe? Então, acho que tentar se ater ao nosso tempo e tentar sempre ponderar as coisas e fazer um juízo proporcional de tudo. Montando aí nessa fala, eu acho que eu acabei lembrando de outros. Tu falou das pirâmides do Egito, eu acabei lembrando de 2 exemplos também de cancelados. O Johnny Depp, né? Se eu não me engano, ele é um que já foi cancelado há bastante tempo por... eu nem sei quais são as atitudes que ele teve mesmo, vou ser bem sincero, mas eu sei que... Zé Maier, isso. nosso eterno galã, Zé Maier, não apareceu mais. Acaba que eu ficava, por exemplo, no Johnny Depp, eu ficava bastante com esse pensamento também, porque, pô, o cara é um baita de um ator, o cara tem filmes e atuações dele que são, assim, espetaculares, eu curto demais, mas aí por coisas fora do ar que ele faz, até que ponto que vale cancelar ele, né, realmente se ele fez coisas erradas e tal, mas, né, fica aquele negócio. E outra que eu fico pensando, que me fez pensar bastante sobre, foi a J.K. Rowling, a escritora de todo Harry Potter,
porque ela é uma pessoa que até hoje eu sempre falo bem de Harry Potter, eu sou um viciado assim. Ela é uma pessoa digamos assim, é uma pessoa que eu me inspiro. Pô, olha o que ela conseguiu criar na cabeça dela, a história, o jeito que ela escreve. Eu pego qualquer livro do Harry Potter hoje, eu leio ele de qualquer ponto, assim, eu leio ele em 2 toques, porque é uma leitura muito boa. Então, a mulher, tipo, ela é genial. Só que a opinião dela sobre o que tá bombando agora, que até não sei se foi falado mais, mas sobre acho que é transgênero, né? Pessoas enfim, é sobre gênero a discussão. A opinião que ela tem sobre isso, o pessoal quer cancelar ela, quer, tipo, acabar com a história dela. Pô, a mulher tem uma história absurda com a leitura, olha a quantidade de gente que ela conseguiu fazer entrar para, né, para esse mundo de ler e tal. E, enfim, realmente a opinião dela pode não ser das melhores nesse assunto, mas até que ponto que vale cancelar a mulher por causa disso? Né? Pessoas geniais. Tu vê como tem gente, né, que a gente vai lembrando. Eu lembrei de outro, Woody Allen. Até o meu pai me falou essa semana sobre isso, que ele foi cancelado porque a Mia Farrow, ex-mulher dele, denunciou